O sol castigava o movimentado mercado de Salvador, Bahia. Em meio às cores vibrantes e conversas animadas, dois amigos, Marco e Lucas, compartilhavam risadas enquanto saboreavam um cafezinho forte. Aparentemente, a amizade deles era um laço forjado na infância, uma história compartilhada que falava de confiança e lealdade. Mas por trás da fachada de camaradagem, uma semente de traição havia sido plantada, envenenando lentamente a amizade por dentro. Sem o conhecimento de Lucas, Marco nutria um segredo perigoso, uma obsessão crescente que testaria os alicerces de sua amizade. Lucas, carpinteiro de profissão, possuía um coração bondoso e um sonho simples: construir uma vida feliz com sua namorada de infância, Isabela. Marco, por outro lado, era um homem de ambição desenfreada, com o olhar fixo em um horizonte que prometia riqueza e status. Ele via na natureza confiante de Lucas não um amigo, mas um alvo, um meio para um fim. E assim, sob o céu ensolarado de sua cidade costeira, um plano começou a tomar forma na mente de Marco, um plano movido pela ganância e o fascínio inebriante do dinheiro fácil. Tudo começou de forma inocente, com sussurros de uma lenda local. Marco, sempre o contador de histórias, entretinha Lucas com contos de um tesouro escondido, um baú transbordando de moedas de ouro e joias preciosas, que diziam estar enterrado em algum lugar no coração da cidade. Ele falava de mapas antigos, pistas enigmáticas e os sussurros fantasmagóricos de conquistadores do passado. Lucas, inicialmente descrente, se viu envolvido pelo entusiasmo contagiante de Marco. Noite após noite, abastecidos por doses de cachaça barata e pelos sussurros persuasivos de Marco, a lenda do tesouro escondido criou raízes na imaginação de Lucas. O que começou como uma história fantasiosa se transformou em uma possibilidade tentadora, uma chance de escapar da labuta da vida cotidiana e garantir um futuro além de seus sonhos mais selvagens. Marco, percebendo o crescente interesse do amigo, habilmente alimentou as chamas do desejo, pintando quadros vívidos de uma vida livre de preocupações, uma vida de luxo e conforto. No entanto, mesmo em meio ao fascínio inebriante do ouro e da glória, Lucas não conseguia se livrar de um sentimento persistente de inquietação. Marco, geralmente um homem de energia exuberante, havia se tornado reservado, seus olhos piscando nervosamente quando questionado sobre os detalhes da caça ao tesouro. Ele falava em tons baixos, suas palavras carregadas de uma urgência que deixava Lucas apreensivo. Havia outros sinais, rachaduras sutis na fachada cuidadosamente construída de Marco. Ele começou a gastar dinheiro de forma extravagante, exibindo uma riqueza recém-descoberta que ele atribuía a um golpe de sorte nas mesas de jogo. Mas Lucas conhecia os hábitos do amigo. Sabia que Marco era um jogador muito imprudente para ter acumulado tal fortuna apenas com a sorte. A dúvida, como uma sombra persistente, seguia Lucas por toda parte, sussurrando avisos que ele não podia ignorar. O ar úmido da noite estalava de expectativa, enquanto Marco e Lucas, seus rostos obscurecidos pela escuridão, percorriam furtivamente as ruas desertas de Salvador. Eles chegaram a uma igreja colonial em ruínas, sua fachada outrora grandiosa, agora envolta em sombras. De acordo com o mapa do tesouro de Marco, o baú estava escondido em algum lugar sob os alicerces antigos da igreja. Armados com pás e uma lanterna bruxuleante, eles desceram na escuridão úmida da cripta da igreja, seus passos ecoando pelas tumbas silenciosas. À medida que cavavam mais fundo, o ar ficava denso com o peso de séculos passados, uma sensação palpável de história se misturando ao suor e à sujeira de seu esforço ilícito. As horas se arrastavam, cada golpe de pá, um testemunho de seu crescente desespero. A dúvida corroía a determinação de Lucas, mas Marco, seus olhos brilhando com uma energia maníaca, o incentivava a continuar. Finalmente, ao amanhecer, suas pás atingiram algo sólido. Com a respiração presa e mãos trêmulas, eles removeram o restante da terra para revelar um pesado baú de madeira, suas dobradiças de ferro cobertas de ferrugem.
A exaustão deu lugar à euforia quando eles abriram o baú, seus olhos se arregalando ao verem seu conteúdo. Mas em vez de moedas de ouro e joias brilhantes, eles encontraram apenas pedras, cuidadosamente dispostas para dar a ilusão de tesouro. Antes que Lucas pudesse compreender a situação, Marco se lançou sobre ele, um sorriso cruel distorcendo seus traços. Ele imobilizou Lucas no chão, seus olhos queimando com uma mistura assustadora de raiva e triunfo. Foi então que a verdade, tão fria e dura quanto o chão de pedra sob eles, atingiu Lucas com a força de um golpe físico. Marco nunca teve a intenção de encontrar nenhum tesouro. Aquela farsa elaborada, o mapa, a lenda, tudo não passava de um estratagema, um plano cuidadosamente elaborado para atrair Lucas para uma situação comprometedora e incriminá-lo por um crime que ele não cometeu. Enquanto Marco fugia da cripta, deixando Lucas atordoado em choque e traição, uma figura emergiu das sombras. Era Isabela, seus olhos arregalados com uma mistura de medo e alívio. Ela havia seguido Lucas, seu coração pesado de suspeita, após ouvir boatos sobre o suposto tesouro. O que ela testemunhou naquela noite confirmou seus piores medos. Juntos, eles desvendaram a teia de mentiras de Marco. A riqueza repentina, os rumores cuidadosamente plantados, o mapa fabricado, era uma aposta desesperada de um homem afogado em dívidas, um homem disposto a trair seu amigo mais próximo por uma chance de escapar de seus próprios fracassos. Armados com a verdade, Lucas e Isabela foram às autoridades, seu testemunho desmascarando a trama cuidadosamente construída de Marco. O peso de sua traição recaiu fortemente sobre Lucas. Embora tivesse sido a vítima pretendida da traição de Marco, uma parte dele não podia deixar de se sentir responsável. Teria ele sido cegado pelo fascínio do enriquecimento rápido, ignorando os sinais de alerta que piscavam como faróis na escuridão? A justiça, quando chegou, foi rápida e decisiva. Marco, preso ao tentar fugir da cidade, foi considerado culpado de fraude e tentativa de roubo. Enquanto ele estava no tribunal, seus ombros caídos em derrota, a centelha de ambição antes brilhante agora extinta, Lucas não viu um monstro, mas um homem quebrado, consumido pela ganância e pelas consequências de seus próprios atos. O golpe fracassado, para sempre conhecido nos anais da tradição local como o golpe do baú que não deu certo, tornou-se um conto de advertência, sussurrado em tons baixos em rodas de café. Serviu como um lembrete severo de que a ambição, sem controle da moralidade, poderia levar até mesmo o amigo mais confiável a um caminho perigoso. Para Lucas, a experiência deixou uma marca indelével, um lembrete doloroso da fragilidade da confiança e do alto custo da fé, depositada no lugar errado. Ele emergiu da provação com uma apreciação renovada pelas coisas simples da vida: o amor de uma boa mulher, a satisfação do trabalho honesto e o valor duradouro da verdadeira amizade. A história de O Golpe do Baú que Não Deu Certo transcende os limites de um simples assalto que deu errado. Ela fala de verdades universais sobre a natureza humana, o poder sedutor da ganância, a natureza corrosiva da traição e a resiliência duradoura do espírito humano. Ela nos lembra que a ambição, embora seja um poderoso motivador, deve ser temperada pela integridade e guiada por uma bússola moral. Pois no final, o verdadeiro sucesso não é medido em riqueza material ou em momentos fugazes de glória, mas na força do nosso caráter e na profundidade de nossas conexões com aqueles ao nosso redor. É nesses valores duradouros que encontramos o verdadeiro propósito e significado, deixando para trás um legado que se estende muito além do fascínio de qualquer tesouro escondido.